Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare. Agradecemos a Deus pela bendita oportunidade que nos concede e pedimos que a sua misericórdia se faça presente em auxílio a todos. Que haja paz e harmonia nos lares, nas famílias. Obrigada, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, todos de boa vontade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, nós vamos ver o item 5, é o óbolo da viúva. Vamos encontrar em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44 e em Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. Aqui é uma passagem de Jesus ali observando junto com seus discípulos como era a doação que o povo fazia, colocando as doações numa arca, de contribuições públicas chamada gasofilácio. Seria uma arca onde se colocavam as doações. E muitos que eram ricos colocavam ali, doavam muito. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que valiam R$1. Jesus, chamando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais doou esta pobre viúva do que todos os outros que doaram no gasofilácio. Porque todos os outros doaram do que tinham na sua abundância. Porém, a viúva doou da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. E Kardec explica: muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos, e se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera da parte de alguns, mas o seria da parte de todas assim completamente desinteressados? Não haverá os que inteiramente empenhados em beneficiar os outros se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto? Esse pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração, se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. Aqui Kardec nos leva a refletir sobre os nossos sentimentos, nossos desejos. Muitas pessoas desejariam fazer o bem, mas não possuem recursos e gostariam de ter maiores posses para auxiliar. Mas, pergunta Kardec, seria esse mesmo motivo real, o desejo de ajudar desinteressadamente? E Kardec continua: o sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer, de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. E pensando um pouco sobre o que Kardec diz, quem nunca ouviu falar,
Se eu ganhar tal fortuna, ajudarei a esse, aquele, aquela instituição. Pode ser o desejo sincero da parte de alguns, mas seria de todos? Continuando. Que dizer dos que esperam encontrar, para os secundar nestas buscas, auxiliares entre os espíritos? É evidente que eles nem conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do espiritismo, e menos ainda a missão dos espíritos, os quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso são punidos pelas decepções. E qual o objetivo do espiritismo? Não é tornar o homem melhor? Fazer progredir a humanidade? Os espíritos não vêm nos recordar os ensinamentos de Jesus, a caridade, a humildade, a união, a fraternidade, enfim, o amor a Deus e ao próximo? Aquele que busca facilidades para a sua vida não compreendeu ainda o objetivo, a finalidade do espiritismo. Lembrando que Jesus não tinha recursos materiais. Não tinha sequer uma pedra onde recostar a cabeça, e foi quem mais praticou a caridade, quem mais ajudou aqui na terra, o próximo, quem mais amou. Continuando, aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal devem consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas, se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma só pessoa, no livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros? Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. De que maneira poderemos ser úteis ao próximo? Existem muitas maneiras, que com boa vontade iremos descobrir, doando nosso tempo, nosso esforço, doar de nós mesmos com carinho. Irmão X, no livro Pontos e Contos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos fala sobre esta parábola, complementando o que aconteceu depois que todos saíram ali do templo em Jerusalém, ficando somente Jesus com os discípulos e ainda conversando sobre aquela viúva. E Jesus esclarece: em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo quanto possuía para o seu sustento. E ali conversando, quando se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava de rosto avelhentado, envelhecido, e passos vacilantes surgiu no limiar para atender à limpeza. Movimenta-se em minutos rápidos. Aqui recolhe flores esmagadas. Além, absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Tem um sorriso nos lábios e a paciência no olhar. Brunindo o piso, lustrando o piso em silêncio, para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. Pedro, agora a sós com o Messias, ainda impressionado com as lições recebidas,
ousou interrogar: Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora no templo de nosso Pai? E Jesus elucidou em tom fraterno: realmente, a viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituíam embaraço à tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Em seguida, a leve pausa apontou com um indicador à serva anônima que se incumbia da limpeza sacrificial e concluiu: a maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Será que fica claro para nós que a melhor doação é a doação de nós mesmos? Aquela servidora ali, aquela que vinha fazer a limpeza, é a que mais agradou a Deus, porque ela deu de si mesma. Esta foi a maior dádiva. Complementando o nosso estudo, as nossas reflexões, do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier, são relatados encontros de Jesus em casa de Pedro, com a família de Pedro, os discípulos, em Cafarnaum, onde a conversação edificante, o estudo dos textos sagrados e esclarecimentos sobre variados problemas da vida, o diálogo esclarecedor sobre sentimentos, palavras e atitudes do dia a dia, eram espalhadas preciosas sementes dos ensinamentos do Cristo, com muito júbilo, esperança e gratidão. E no capítulo 20 desse livro, Jesus fala sobre a caridade desconhecida. Nesta noite estavam reunidos falando sobre a prática do bem. Estavam ali participando, conversando e perguntavam como expressar a compaixão sem dinheiro, por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários. Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa quando o mestre interferiu opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Vamos ver agora como este sincero devoto que desejava fazer o bem consegue guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Então Jesus continua: assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta,
recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão, contra a agressão, ataque e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema. E porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. E Jesus então, olhando ali para todos, com seu olhar percussiente e calmo, concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Será que também podemos praticar essa caridade desconhecida, silenciosa, discreta? Vamos repassar alguns pontos desta guerra contra o mal. Eliminar pensamentos inferiores incessantemente. Suprimir a maledicência. Lembrar boas qualidades de pessoas ausentes. Não reagir mal às ofensas e continuar a tratar bem o ofensor. Entregar ao silêncio toda a calúnia. Esclarecer incompreensões para que o mal não cresça. Sempre defender o bem que pode extinguir o mal. Retirar das vias públicas aquilo que poderia ferir ou oferecer perigo a alguém. Nos lembrando sempre que para agradar a Deus não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É pensar e agir para o bem de todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Há pouco, no outro encontro da noite de hoje, falávamos sobre a importância de fazermos dos nossos lares um reduto de educação do espírito imortal. Isso nos faz lembrar um conto de Leon Tolstói, A Lição Materna, do livro Ressurreição e Vida,
psicografado pela médium Ivone Pereira, em que ele relata que quando se viu como espírito, passou a refletir se aquela aflição que ele tinha quando encarnado pelos sofrimentos do homem, em que lamentava não ter forças para restaurar os ensinamentos já muito esquecidos do Redentor dos homens, ele avaliava se eram vaidade e orgulho ou real interesse pelo bem coletivo. E nessa disposição, ele continua como espírito desejoso de investigar a solução de muitos problemas graves que atormentam a humanidade de todos os tempos. Ele narra: pus-me a peregrinar pelo espaço, a imitação do que outrora fazia pelas aldeias russas, no intuito de verificar situações de outros espíritos como eu, narrar as surpresas que se me depararam, os dramas a que assisti, as tragédias que me foram dadas ao exame, as abjeções que descobri penalizado, será tarefa inglória a que jamais me proporei, a benefício mesmo da serenidade que o homem deve conservar durante a existência planetária, a segredos do além-túmulo que será preferível o homem ignorar por enquanto. Compreendi estarrecido que o plano da vida imortal era bem mais vasto do que eu imaginara, e que me cumpriria um aprendizado minucioso das leis regedoras do universo, para que chegasse a aprender o porquê de tantas anormalidades chocantes existentes tanto na Terra como no além. E um dia, numa região sofrível da imensidão atmosférica, encontrei certa individualidade espiritual a quem me afeiçoei com o tempo, a qual, pela citada ocasião, me solicitou o favor de transcrever para o mundo objetivo, quando possível, a preocupação máxima que a inquietava, já que ela mesma não o poderia fazer por lhe escassearem recursos para tanto. Deparei-a, porém, da primeira vez, triste e pensativa, a face apoiada à mão, atestando profundas meditações, rodeando-se de paisagens mentais recordativas que retratavam as latitudes centrais da Rússia, exatamente delineando-se em torno, como se lá vivesse ainda, o panorama de Nizhny Novgorod, em toda a sua vibratilidade de cidade industrial. Fora o homem russo, e a silhueta majestosa e tão cara a todos os russos do Matushka Volga deslizava nas suas recordações com a confluência do Oka, dominando o panorama sedutor da terra saudosa em que nascera, vivera, amara e sofrera. São referências a 2 rios da sua região. Em que poderei servi-lo, paizinho? É uma expressão carinhosa que os russos usam. Como nós falamos, meu bem. Em que poderei servi-lo, paizinho? Perguntei, observando que eu mesmo me encontrava em situação mais avantajada do que a dele na realidade da pátria espiritual. Disponha de um coração amigo que terá honra em prestar-lhe algum serviço, caso necessite de algo. Levantou para mim os olhos tristes, confrangendo-me a alma a angústia de que todo o seu ser irradiou. Muitos nobres corações vêm dizer-me o mesmo, afirmou. Mas quem poderá expurgar dos meandros da minha alma a amargura que nela se detém? A consciência pesa-me, é o meu verdugo, o meu inferno. Ninguém, portanto, senão eu mesmo poderá apaziguá-la.
Compreendi então, com aflição, que o sofrimento no mundo espiritual seria infinitamente mais complexo, mais intenso do que o por mim examinado na terra, e que aquele caso, por exemplo, seria bem mais difícil de solução do que o favorecer um camponês ou um operário com alguns rublos para a compra do azeite ou da farinha, para o reparo do madeiramento da sua isba, ou mesmo do que redigir um requerimento ao poder público para remediar as injustiças cometidas contra aqueles infelizes das vizinhanças de Yasnaya Poliana, que é onde residia o Leon Tolstói, né? No verão ele ficava no campo, que outrora me buscavam o socorro em mantimentos difíceis. Ao menos poderá contar com o consolo do meu afeto e do meu interesse fraterno, se outra coisa me não for possível oferecer-lhe, retorqui comovido. Beijou-me desta vez a mão e não retirei, a fim de não ofendê-lo. E de outra vez contou o seguinte, já feito a minha perseverante amizade. Fui um revel que desertei da vida apavorado com as peripécias que me surpreenderam. Nasci e vivi em Nizhny Novgorod, e aí também me precipitei no abismo de um suicídio cuja responsabilidade foi minha, unicamente minha. Chamei-me Dmitri Semenovitch em minha terra, e quando me reconheci vivo, pensante, inteligente, individualizado como dantes, porventura ainda mais individualizado e inteligente do que antes do suicídio, julguei-me presa de uma loucura insólita, loucura que desespera sem apagar o raciocínio. Eu não aceitava o homem dotado com uma alma imortal. Repelia desde a juventude a dogmatização ortodoxa da nossa igreja russa, que falava da perpetuidade da alma humana em condições ilógicas e terminara por duvidar até mesmo da existência de um ser supremo, porque não poderia compreendê-lo através das dissertações viciosas dos nossos popes. E por isso resolvi desaparecer para sempre do mundo dos vivos, confiando-me às águas protetoras do nosso Matuska, Volga, ao verificar que a vida não mais satisfazia aos meus anelos. Inconsolável, porém, ao verificar depois que as águas do Volga não foram capazes de proteger o meu crime, dando-me o aniquilamento desejado, alucinado ante a intensidade dos desesperos e dos opróbrios que deparei aquém do túmulo, através dos canais do suicídio, desapontado frente à decepção de compreender que não lograr encontrar senão o fundo das águas em vez do esquecimento esperado, pois ali permaneci durante muito tempo atado ao corpo, que se consumia, devorado pelos peixes, enraivecido ante o ludíbrio que me atingira com o suicídio, desamparado pela esperança e pela fé em minhas próprias possibilidades, certa vez, não sei como, comecei a pensar em minha mãe, falecida bem antes do meu ato. Revi em pensamento oprimido de saudades seu vulto grave e doce, indo e vindo entre os afazeres de nossa casa. Revi o seu semblante pensativo, os olhos sempre baixos, absorvidos de preocupações, o lenço de traços coloridos à cabeça,
atado abaixo do queixo, o manto de lã grossa envolvendo-lhe o pescoço e os ombros para protegê-los contra os ventos. Recordei seus trabalhos para conosco, seus filhos, suas insônias desveladas sobre nossos berços, seus conselhos e suas zangas, seus sacrifícios. Relembrei os serões junto da lareira enquanto a nevada assolava as ruas impedindo-nos sair. As lições repetidas todas as noites sobre o nascimento de Jesus Cristo numa caverna de pastores, exemplificando a humildade da morte na cruz, entre malfeitores exemplificando o amor e o perdão, e ouvia novamente dizer para repetirmos: Pai nosso que estais nos céus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Meu anjo da guarda, velai pelo nosso sono e o nosso destino pelo amor de Deus. Minha mãe amava as Escrituras Santas e lia-as de quando em vez o bastante para algo nos esclarecer durante os serões do longo inverno em nossa casa de Nizhny Novgorod. Falava-nos então da bondade do Nazareno ante os infortúnios dos deserdados do mundo, a par das orações que ensinava. Falava das curas sensacionais nos cegos de nascença, nos paralíticos e nos leprosos, e das parábolas tão lindas, poemazinhos simples extraídos da vida cotidiana de cada ouvinte, poemazinhos que ouvíamos com os corações embevecidos, como outras tantas histórias admiráveis. Era uma vez um homem que descia de Jerusalém para Jericó, mas foi assaltado por um bando de ladrões. Era o bom samaritano, símbolo do amor ao próximo. Um homem tinha 2 filhos. Disse-lhe o mais novo um dia: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai atendeu e o moço, preparando suas malas, partiu para uma terra longínqua. Era a enternecedora história do filho pródigo que retrata a vida de todos os homens perante as leis do Criador. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva e transbordaram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Era a advertência sobre a necessidade de considerar os ensinamentos do próprio Senhor. Ou então, repetindo, para que aprendêssemos as sentenças, os conselhos, as advertências prudentes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá a Deus senão por mim. Eu sou a luz do mundo, o que me segue não andará em trevas, mas terá o lume da vida. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Um só mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Mais tarde, o turbilhão da vida arrebatou as impressões dulçorosas daquelas sublimes noites domésticas, quando o Evangelho do Senhor nos era doado como lição indispensável. E eu tudo esqueci, porque era revel. Mas depois, na treva do meu opróbrio de suicida, tais recordações refluíram dos escombros do pretérito para se tornarem um consolo que logrei para o presente. Fui criança outra vez. Ele sentiu-se criança novamente.
ao sabor das recordações. De novo orei sobre o regaço de minha mãe como altar, qual pecador ante a imagem do seu anjo bom. Novamente eu me embeveci ante aquele doce Jesus que nascera numa caverna de pastores, exemplificando a humildade, que amava as criancinhas, curava os cegos e os leprosos e perdoava os pecadores. De novo eu me inclinei, levado por um respeitoso temor, diante dos nichos existentes pelas paredes de nossa casa. Ajoelhei-me ante os ícones da amada Nossa Senhora de Kazan. Acendi a lamparina humilde, renovei as águas das vasilhas, onde minha mãe depositava rosas e violetas, para homenageá-la, ouvindo sem cessar, qual se tratasse de uma redentora obsessão. Então ele passou a ouvir insistentemente: vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Eu sou a luz do mundo, o que me segue não andará em trevas. Então, meu amigo, a formosa luz da esperança norteou minhas forças debandadas pela descrença em Deus, fomentadora do suicídio. Pela descrença em Deus, fomentadora do suicídio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá a Deus senão por mim. Pai nosso que estais nos céus, meu anjo da guarda, velai por meu destino, pelo amor de Deus. Era a paciente, a maviosa voz de minha mãe, que repetia as lições da infância aos meus ouvidos. Era um fraseado dulçuroso que, agora extraído das profundidades de minha consciência, se misturava aos estertores do meu desespero. Insistia, perseverava, firmava-se em meu pensamento com a força das recordações. Ecoava em meu coração, em todo o meu desgraçado ser, dominando ânsias e aniquilando revoltas para conceder-me o equilíbrio necessário a rumos novos. Através das lembranças da minha infância, com as lições recebidas da boa vontade de minha mãe em me encaminhar para o bem, sim, reequilibro-me agora, fortalecido para novas tentativas de progresso nas paisagens terrestres, as quais desonrei com uma vida irregular que me precipitou no suicídio. Sim, meu caro amigo, fazei-me o favor, quando possível, de dizer às mulheres que são mães e que vivem ainda sobre a terra, que não se descurem de ensinar a sublime moral do Evangelho aos seus filhos pequeninos, no aconchego suave do lar. As sementes por elas lançadas naqueles corações iniciantes germinarão mais tarde ou mais cedo, revolvidas pelos labores ásperos do infortúnio ou do progresso, ainda mesmo se torturas consequentes de um suicídio os assinalem no mundo das almas sofredoras como maus crentes que necessitarão repetir a experiência dolorosa da vida terrestre a que se desejaram furtar pelos engodos da violência suprema.
Aí fica, mulher, diz agora Tolstói. Aí fica, mulher, o recado de um filho que somente encontrou forças para as tarefas do resgate das próprias faltas nas lições de fé e de moral que sua mãe lhe ministrara na infância, quando os desacertos da vida dele o fizeram réprobo de além-túmulo. Estou me lembrando do José Sintra Filho, que é o seu Zezinho, fundador da casa, e tão querido por nós, que dizia lá nos anos 80 que as mães dos tempos anteriores, com todos os afazeres, sem nenhuma tecnologia que as ajudasse nos afazeres domésticos, não deixavam de orar com seus filhos. E a mulher moderna, com tantas facilidades, não encontravam tempo. Fica para nós essa reflexão e vamos elevar a nossa prece, rogando a Deus para que de alguma forma algo mais intenso possa brotar em nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz.